necessito de tradutor, que necesita un traductor, senão não vou me compreender nada. si no, no comprendemos muy bien. Te quero dar graças, Pai. Queremos darte gracias, oh Padre. Tu és digno de honra e de glória. Tú eres digno, Rey de gloria. És tu que provocas tudo isto. Tú que tienes el propósito de todo eso. És tu que nos transformas. Eres tú quien nos transforma. És tu que nos contaminas com o teu amor. Eres tú quien nos contagia con tu amor. És tu que nos mostras o Pai. Tú quien nos revelas el Padre. És tu que nos perdoas. Tú que nos perdonas. A ti toda a honra, Senhor. A ti toda honra, Señor. Obrigado por esta família. Gracias por esta familia. Obrigado por remar. Gracias por remar. Obrigado pelo Espírito que vive entre nós. Gracias por el Espíritu que está entre nosotros. Que nos guias, Que nos guía, que nos multiplicas que nos multiplica e que nos fazes amar os outros y que nos hace amar unos a los como otros. tu nos amas, Pai. Como nos amas, oh Padre. Senhor, Señor, te peço nesta tarde te pido en esta tarde que tu semeies a palavra no coração de cada de nós. que trae la palabra en nuestros corazones, Que tu nos laves e que tu nos santifiques. que nos laves y E santifique, que tu nos faças ver o mundo como tu o vês. que nos hace ver el mundo como lo ves. O mundo, Senhor, que necessita do teu amor, Un mundo que necesita de tu amor, do teu sangue, de tu da sangre, tua compaixão. de tu E compasión, utiliza as nossas mãos, que Pai. utiliza nuestras manos, Utiliza o nosso coração, que utiliza Senhor, nuestro corazón para abençoar, para bendecir, para ajudar, para ayudar, no nome de Cristo. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Esta manhã quero-te falar de Pedro. Quiero, Me fal- encanta o apóstolo Pedro. quiero hablar del apóstol Pedro, que me encanta. Em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5. Jesus tem uma experiência tremenda com Pedro. Jesús tenía una experiencia tremenda con Pedro. Jesus passava junto à praia Jesús pasaba junto a la playa e Pedro estava sentado a lavar as redes. y Pedro estaba sentado a limpiar sus redes Estava a trabalhar. para trabajar. Era um pescador Era un pescador e utilizava as redes e os barcos para poder ter a responsabilidade de sua y família. utilizaba las redes y los barcos para trabajar y cumplir con la responsabilidad con su familia, Juntamente com seu irmão. juntamente con su hermano. E nesse preciso momento Jesus chega a Pedro Y en este preciso momento Jesús acércase a Pedro e fala com Pedro. y habla con Pedro. É importante que eu fale a este povo, Es importante que fale a este povo, que hable a este pueblo, a esta multidão. a esta multitud. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas 5, versículo 1. Apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago em Genesare e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinando do barco a multidão. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavavam sus redes. O desejo do meu coração é que nós possamos entender o que Jesus quer de cada de nós. Eso es lo que tenemos que entender, lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Ele apartou cada de vós para poder-lhes falar. Y apartó a cada uno de nosotros para hablarnos. E que nosso coração possa estar
receptivo a escutar a palavra de Deus. y que nuestro corazón pueda estar sensible para escuchar la palabra de Dios. Porque Jesus, quando chama esta multidão, é para lhes falar, para lhes motivar e para lhes Y exortar. cuando Jesús llama a la multitud es para hablarles, para motivarles. E nós sabemos que a palavra de Deus nos santifica. Y sabemos que la palabra de Dios nos santifica. O título desta predicação é que nós possamos crer ao poder da palavra de Deus. El título de esta predicación es para que podamos creer en la palabra de Dios. Porque nada se pode fazer sem a palavra de Deus. Nada podemos hacer sin la palabra de Dios. Ele nos diz o que é impossível ao homem é possível a Deus. Y nos dice que lo que es imposible al hombre es posible para Mas Dios. Deus vai tornar as coisas possíveis Pero Dios va a tornar las cosas posibles através de ti, a través de ti, através de nós. a través de nosotros. Ele quer realizar esse milagre através de cada Dios de quiere nós outros. realizar este milagre a través de nosotros. Entrei em Remar faz 30 anos. Y estoy en Rema hace más de 30 años. Estava completamente perdido. Estaba completamente perdido. Não tinha solução à minha vida. No tenía solución para mi vida. Os medicamentos, Los os medicamentos, doutores, los doctores, os psiquiátricos, los psiquiatras, os feiticeiros. los hechiceros. A minha mãe me enviava para todo lado. Mi madre iba conmigo a todos los sitios buscando solución E nada solucionava. y no conseguía encontrar. Mas quando entrei neste ministério Pero cuando venía a este ministerio e vi o amor que me contaminavam, y vi el amor que me daban, porque me contaminavam, porque eu falava mal, os insultava, el amor me contagiaba, aunque yo les correspondía de manera mala. fugia da quinta, fumava, era agressivo para quem me fazia do bem. Huía constantemente, me volvía a los vicios y no hacía Mas bien. esses missionários espanhóis em Portugal, a cada momento me recebiam e me davam palavras de ânimo. Y todas las veces que huía y volvía, me recibió en este ministerio con amor y me daban palabra de ánimos. E me falavam de Jesus. Y me hablaban de Jesús. E a primeira vez que senti que fui tocado por Deus Y la primera vez que sentir que he sido tocado por Dios foi através do louvor, ha sido a través de la alabanza, foi através da palavra. a través de la palabra. E ha aberto o meu coração Y abrí mi corazón e cumpri o que Jesus diz aqui neste momento. y ha cumplido en mi vida lo que Jesús dice en este momento de la Me palabra. pôs à parte Me ha puesto aparte para me falar, para hablarme, para me santificar, para santificarme, para me perdoar para e perdonarme para me utilizar. y para O utilizarme. meu desejo do meu coração esta manhã El deseo de mi corazón en esta mañana, é que tu aceites verdadeiramente que Deus te ha chamado esta manhã si para te falar. sientes verdaderamente que Dios te ha llamado en esta mañana y te ha apartado para hablarte. Diz que Simão, Pierre, Dice que el Simón trabalhava trabajaba em lavar as redes, en limpiar sus redes. para que as redes, para mim, simbolizam as mãos, Las redes para mí simbolizan las manos, a que as suas mãos possam estar limpas para serem utilizadas por Deus. para que las manos puedan estar limpias para ser utilizadas por Dios. E quando o Senhor reclamou os dois barcos, Y cuando el Señor ha reclamado las dos barcas, Deus reclamou o coração destes homens que verdadeiramente ele pudesse entrar dentro do seu coração. Dios también ha reclamado sus corazones para que Cristo pudiese entrar en sus corazones. E quando Pedro aceitou essa vontade de Deus, Y cuando Pedro ha aceptado, recibido esta voluntad de Dios, dar o que tinha, os seus barcos, dieron todo lo que tenían, sus em barcos, benefício de Cristo, en beneficio, en favor de Cristo. diz a Bíblia Dice la palabra que a palavra de Cristo vai transformar completamente a vida de Pierre. que la palabra de Cristo iba a transformar completamente sus vidas viejas. Porque Pierre escutou a Cristo. Porque Pedro había escuchado a Cristo. Pierre em francês, não?
Isto é uma máquina, à la vie, hein? Francês, inglês, francês, inglês. Que estaba hablando en francés. Mesmo em português não prego, só prego em francês e em inglês. que entre francés y Então, inglés. perdona-me. Discúlpame. Então, quando Pedro Cuando Pedro aceita de todo o seu coração, acepta de todo su corazón pôr à disposição de Deus, a ponerse a la disposición de Dios, Jesus vai transformar Jesús va a a transformar forma dele trabalhar, la manera de él trabajar, a forma dele ver as coisas. la manera de Pedro ver las cosas. Então diz a Pedro: Entonces le dice, entra dentro da tua barca entra en tu barca e vai ao mar e pesca. y vete al mar y pesca. E Pedro, como tinha caráter, o coração na boca, Y Pedro, como tenía un carácter fuerte, e dizia a Jesus: y contestaba a Jesús, nós trabalhamos toda a noite nosotros hemos trabajado toda la noche e nada pescamos. y nada hemos pescado. Então Pierre veio a si Entonces Pedro se ha puesto de tal manera e ha dito: Jesus me fala. y Jesús le dice, Então era impossível que ele o contraria. era imposible contrariar a la A palabra de única Jesús. coisa era de obedecer à palavra de Jesus. La única opción era creer en la palabra de Porque ele Jesús. tinha-lhe dado o barco, Porque él ele tenía tinha dado os barcos, dado los barcos. tinha-lhe dado as mãos, Había dado ya donada al Cristo las barcas, sus manos, lavado pela palavra escutada de Jesus. lavado por su palabra. Então era importante que ele pudesse obedecer a essa palavra. Entonces era importante que él creyese en esa palabra. E diz a palavra de Deus. Y dice la palabra del Señor. Respondeu Simão no verso 5. Y respondió Simón en el Mestre, versículo havendo 5. trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as tuas redes. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nós sabemos perfeitamente quando estamos cansados, facilmente a crítica entra em nosso coração e em nossa boca. Sabemos que cuando estamos afatigados, cansados, fácilmente entra la queja en nuestra boca, en nuestro corazón. Facilmente nos deixamos ir pela emoção. Fácilmente vamos por la emoción. Mas neste preciso momento, Jesus tinha que transformar o coração de Pierre. Pero en este momento preciso, Jesús estaba transformando y quería transformar el corazón de Jesus Pedro. queria utilizar a Pierre que as coisas se tornassem possíveis. Jesús estaba enseñando a Pedro para que las cosas se tornaran posibles. E a única forma Y la única manera de Jesus manifestar esse impossível na vida de Pierre de Jesús manifestar ese milagro en la vida de Pedro era que Pedro continuasse a obedecer a Jesus. era que Pedro continuase a obedecer y a escuchar a Jesús. Estou cansado, Senhor. Pedro, estoy cansado, Señor. Trabalhei toda a noite. Trabajé toda la noche. Nada pescamos. Nada hemos Mas pescado. sobre a tua palavra. Pero sobre tu palabra. Sobre a tua palavra. Sobre tu palabra. Eu irei. Yo iré. Gloria a Dios. E assim foi. Y así ha sido. Diz que o ensinamento que Pedro recebe, Dice que la enseñanza que Pedro ha tenido sei que entra numa alegria, numa satisfação, que a palavra de Deus se tornou vida dice no que seu se coração. tornó en su corazón algo nuevo, vida, una satisfacción. No verso 6 diz a palavra: fazendo assim, El versículo 6 nos dice, colheram uma grande quantidade de peixe que rompiam as redes. y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quer dizer que em obedecer a Cristo, Es decir, en obedecer a Cristo, o Senhor manifestou a sua glória. el Señor ha manifestado su gloria. E diz que as mãos que eram santificadas por Cristo, Y dice que las manos que han sido santificadas por Cristo, Pedro não podia ter em suas mãos essa bênção. Pedro no podría tener en sus manos Era enorme. otra cosa que ese no. Não quer dizer que ele não podia reter a bênção que tinha em suas mãos. Pedro no podría retener la bendición en sus Porque as mãos manos. de Pedro tinham sido santificadas Porque pela sus palavra manos de Deus. habían sido santificadas. Então diz que essa quantidade de peixe Porque esa cantidad de peces lhe rompiam
as redes. rompían las Quer redes, dizer, teria que sair das mãos de Pierre, que tenía que salir de las manos de Pedro, no podía de estar Pedro para retenidas abençoar os demais. para bendecir a los E no demás. verso 7 diz: El versículo e 7 fizeram nos dice, sinal aos seus companheiros. entonces hicieron señas a los compañeros. Chamaram os companheiros. Eu creio que escutamos o testemunho da minha mulher e no momento que dizia que nós estamos em missão, aí estamos, miles de missionários não somente por África, por todo lado. Entonces llamar a los compañeros, creo que hemos escuchado el testimonio de mi mujer sobre los misioneros que están esparcidos por todos los lados E en os África contentores que recebemos de Espanha, y lo que recibimos de España lo damos e o compartilhamos com os lo demais. damos y lo compartimos con los demás. Estamos numa prisão, uma das mais violentas em Abidjan. Estamos en una de las cárceles más violentas donde Dios nos ha llevado. Miguel, ele conhece, se chama Maca. Miguel lo conoce, se llama Maca. E faz 27 anos que damos comida aí. Y hace 27 años que servimos alimentos y damos comida en esta cárcel. Uma prisão com capacidade para 2.400 pessoas. Una capacidad de prisioneros allí de 2.400 personas E vivem 7.000 pessoas. y viven 7.000 personas. E o Ministério de Remar visita aí cada dia. Y el Ministerio de Remá va allí día por día, Com comida para o corpo con comida para el físico e comida para o espírito. y comida para el E espíritu. hoje, por misericórdia de Deus, Y hoy por la misericordia de Dios, 60% dos nossos obreiros em Remar, 60% de nuestros obreros en que Remá, servem em 14 países em África, que residen en 14 países en África, saíram das prisões salieron de las cárceles e que servem outros prisioneiros. y que sirven a otros O encarcelados. Estado nos ha dado escritório de Remar dentro da prisão. El gobierno nos ha dado una oficina dentro de la cárcel E são ex-prisioneiros que estão aí nos y son escritórios. encarcelados que están ahí trabajando E que são exemplo. y que son E que ejemplos são uma motivação. y que son E que motivadores são uma alegria. y que son de alegría, Porque antigamente estavam tristes. porque antes estaban Antigamente entristecidos, estavam presos. encadenados, E Cristo los ha y libertado. Cristo os ha liberado. Então glorificamos a Deus Y glorificamos a Dios porque se cumpre esta palavra. porque se cumple esta palabra. Esta palavra se cumpre. Esta palabra se cumple. Se cumpre no momento que a bênção vem às tuas mãos. Se cumple en el momento que la bendición llega en tus manos Elas serão compartilhadas com os demais. y serán compartidas con otros, con los demás. Nós damos com alegria. Y damos con Porque alegría, vós outros dão com alegria. porque vosotros dais con E alegría. quero aproveitar este tempo Y quiero aprovechar este tiempo por agradecer a Deus em vossas vidas. para agradecer a Dios por vuestras vidas. Amém? Amén. E diz quando chamaram os companheiros que estavam num outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal quase iam a pique. Verso 7. Entonces, y vinieron, el 7, ¿no? Sim. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. E chamamos uns aos outros. Y llamaron unos a los otros. Sustentamos-nos uns aos outros. Sostenemos unos a los otros. E contaminamos-nos em nos dizer para suportar uns aos Y outros. contagiamos unos a los otros para que en amor nos E soportamos. esta palavra se torna real no nosso Y ministério. esta palabra se torna real en nuestro No ministerio. nosso ministério vimos dia após dia En nuestro ministerio vivimos día tras día como Deus é misericordioso conosco. como Dios es misericordioso con nosotros. Mesmo em momento de guerra, Mismo en un momento de guerra, mesmo em momento de deserto, mismo en un momento de desierto, mesmo em momento que não compreendemos, en momentos que no comprendemos, Deus é fiel. Dios es fiel, Ele não muda. no cambia.
Nós podemos mudar. Nosotros podemos cambiar. Podemos ter uma atitude um pouco louca. Podemos cambiar de actitud. Mas Ele fica constantemente o que Ele é. Pero Dios es constante. Ele é Pai. Él es Padre. Ele é misericordioso. Es misericordioso Para com todos nós. para con todos nosotros. Vivemos um momento terrível. Vivimos momentos terribles, Mas Deus ha estado sempre aí. pero Dios está siempre ahí. Me lembro dia, Me acuerdo un día, na Segunda Guerra que ha tido em Costa do Marfim, en la Segunda Guerra que ha tenido en Costa del Marfil, estávamos numa cidade que tínhamos uma casa de 120 crianças, estábamos en una casa con 120 niños, que é numa cidade que se chama Boaké, que é ao norte do país. en una ciudad al norte del país que se llama, E nós em Abidjan não tínhamos acesso a poder transportar comida. y ya no teníamos medios para enviar alimentos E não tínhamos contenedores. y no teníamos contenedores. Não porque não eram enviados, mas porque não podíamos receber. No porque no eran enviados hacia nosotros, y sí porque no podríamos recibirlos. E Ghana ha transportado comida a remar a Abidjan. Y Remagana ha transportado comida hacia a donde estábamos. Então, quando recebemos essa comida, em nosso coração era transportá-la à casa de crianças a 300 quilómetros. Entonces, cuando hemos recibido estos alimentos, nuestra misión era enviar a estos niños. Mas os militares da ONU impediam que nós pudéssemos atravessar. Pero los militares que allí estaban, el ejército, pues nos impedían de subir a la casa de los niños. Mas Deus ha posto em nossos corações em ir Pero Dios había puesto en nuestro corazón en ir. e ha compartilhado com minha mulher Y como ha compartido mi mujer, que Deus ha posto em meu coração de ir y que Dios había puesto en mi corazón de ir, juntamente com um missionário, juntamente ellos como misioneros. porque sentia a necessidade de ir, Sentía una ansiedad, una voluntad muy grande de ir, mas não queria ir como aventureiro. pero no creí como un aventurero. Não queria ir porque tinha que ir, No era simplemente por ir, mas tinha que receber da parte de Deus, pero necesitaba recibir confirmación de Dios, no tempo de Deus. en el tiempo de Dios. E quando compartilhei com minha esposa, Cuando compartí con mi esposa, passamos uma noite inteira a orar. pasamos una noche toda orando. E quando pela manhã Y por la mañana ela chorava ella lloraba e me dizia que não, y me decía que não, que vamos. que não, Ah, que no, que no. que não vai. Sí, su esposa le decía que no vaya, Não te quero perder. no te quiero perder. Temos ninhos muito pequeninos. Tenemos niños pequeños, Temos crianças pequeninas. tenemos niños pequeñitos, Não vais. no vayas. Mas Deus Pero Dios diz que tu vá. dice para irte. E então orei com os irmãos Entonces oramos entre nosotros y hermanos e enchemos o carro cheio de comida. y llenamos el coche E ha entrado na alegria em nossos corações. y ha entrado una alegría tremenda en nuestros Era corazones. como nós já estávamos aí a repartir a comida. Ya estábamos por ir a repartir los Era alimentos. como nós já estávamos aí no meio das crianças a fazer o culto, a dar honra e glória a Deus. Ya estábamos ahí como si estuviésemos en medio de los niños para hacer cultos. E não tinha saído da capital. Y no habíamos tampoco salido del sitio donde Mas Deus estábamos. nos ha dado uma alegria, uma certeza que estava conosco. Pero Dios nos había dado una convicción que estaba con nosotros. E quando fomos, Y cuando fuimos, os militares nos impediram. los militares del ejército No- les bloqueaban. Não nos deixaram passar. No les dejaba pasar. Então o Senhor nos ha dito, Como el Señor nos había, o Senhor nos ha dito, como el Señor nos había dicho, vocês têm que passar. vosotros tenéis que pasar. E eu senti a alegria de estar com as crianças, repartir a comida. Y sentía ya un gozo, como si estuviese con ellos y O quería missionário que compartir. estava comigo assim o sentia. Y mi compañero misionero que estaba conmigo también E sentía lo nos mismo. motivávamos. Y nos motivábamos Então, unos a como los vimos otros. essa alegria junto às crianças,
Es como esa alegría que tú... Como lo vimos, essa alegria. Es das como crianças. veíamos los niños también alegres con nosotros. Era como Deus nos ha dado a certeza que nós chegaríamos. Es como Dios nos había dado convicción que llegaríamos. E então fomos pela floresta, Entonces fuimos por la mata, por la floresta. uns 40 quilómetros, muito mais. Unos 40 kilómetros más. E quando chegamos a uma zona, Y cuando llegamos a una zona, o carro se ha estropiado. el coche pues se averió. Não fiquem tristes, eu vou terminar. No quedaros tristes, estoy por acabar. E estávamos numa zona que era uma aldeia completamente perdida, sola. Estábamos en un sitio, un pequeño pueblo que era completamente perdido E quando vamos a ver, solos. o radiador tinha arrebentado e a água saía toda. El radiador del coche pues se había estropeado y el agua no se contenía. E quando eu olhei ao missionário, disse: ok, estamos hechos povo. El misionario me miró y me dijo, estamos Porque ele era perdidos. espanhol, se chama João. Era español, se llama Juan. E disse: estamos com o carro avariado, não conseguimos. Estamos con el coche averiado y no vamos a E lograr. quando eu comunicava com o João, Y cuando yo hablaba con João, um viejo, muito viejo, em cima de uma bicicleta, se ha aproximado de nós outros. se acercaba un señor muy viejo con una bici, Já levava muitos anos em África. Já levava uns anos em que África. ya llevaba ya ese señor muchos años en África. Não, eu. Ah, usted. E Él llevaba muchos años en África a experiência, y la experiencia, perdona, não é o problema do tradutor, sou eu, ah? Está muito bem, ah? Está muito bem. el problema soy yo. Tinha experiência em África, Yo tenía experiencia en África que quando íamos a uma aldeia, eram as pessoas que nos pediam. y cuando íbamos a un pueblocito, las personas nos pedían Pedia cosas. dinheiro, nos pedia coisas. Nos pedían cosas, nos pedían dinero. Nunca Nunca eles chegavam para nos dar, nos daban nada. porque o branco teria que dar. Porque el hombre blanco tenía que dar. E então tinha essa certeza. Entonces tenía esa seguridad. Que esse viejo, quando ha chegado, ia nos pedir. Que cuando ese señor de la bici, que estaba en la bici, ese viejo, iba a pedirnos algo. Porque ha visto comida dentro do coxo ou que ha visto que nós somos blancos. Porque había visto que éramos blancos y que había comida en el coche. Mas não. Pero no. E ha perguntado: Y ese señor nos ha preguntado, o que se passa com vós? ¿qué pasa con vosotros? Vocês estão aqui na noite, não é bom que estejam aqui. Estáis aquí ya por la noche parados, no es bueno que estéis aquí, no es Podem seguro. vos fazer mal. Podéis hacerles daño. E nos dissemos: não, estamos com problemas aqui no radiador Tenemos problemas con el coche que se ha averiado e não conseguimos avançar. y no conseguimos avanzar, contestaba yo al señor ese. E o viejo Y el señor ese ha tirado uma saquita de pueblo que era do tabaco, ha sacado tabaco de su bolsillo em pueblo, en polvo, porque aí metem o tabaco na boca. porque allí se mete el tabaco en la boca. E então me ha dito: Entonces me dijo, vosotros metem isso no radiador vosotros pues poner eso en el radiador e com uma água muito suja que estava ao lado, enchem o radiador. y con agua muy sucia que estaba al lado, Enchem o radiador. pues llena el radiador. Então eu olho para o João e disse: este viejo está brincando com nós outros. Eu- Estamos aqui atirados. Yo miro a Juan y le digo, pues está de broma con nosotros, estamos aquí tirados y nos pide eso. E vamos pôr tabaco dentro do radiador, Vamos a- encher com água de terra muito suja. Y vamos a poner tabaco y agua sucia de Estoy tierra hablando con dentro John. del radiador. Y yo hablando con Juan. O viejo por trás, não? Y el viejo en mis espaldas. Estava rindo do viejo. Y Estaba- nosotros riendo Estava de ese señor. a gozar. Estábamos como a burlar de él. Mas disse a João: ok, mas é a única maneira. Vamos agradecer ao menos. Y el Juan me dijo, pues ok, es la única solución, pues agradecemos. E quando nos viramos, Y cuando dimos la vuelta, não vimos o viejo. ya no habíamos Nem visto al Señor ese. bicicleta,
¿Y dónde está? Nem bicicleta, Ni la bici, nem viejo. ni viejo. Nada. Nada. Simplemente Desapareceu. desapareció. Completamente. Completamente desapareció. Então ha dito a João, Entonces díjome vamos Juan, fazer como ele nos ha dito. pues vamos a hacer como él nos había dicho. E assim foi. Y así ha sido. Metemos o tabaco dentro do radiador, Metemos el tabaco en el radiador, enchemos com a água suja llenamos de agua sucia e lo continuamos. y funcionó Y y lo hemos podido continuamos. continuar. Y lo continuamos. Y continuamos. E quando estávamos para entrar na cidade, Y cuando estábamos para entrar en la ciudad, os rebeldes vieram e nos pararam o coche. Os rebeldes, os militares los militares de allí, pues que estavam contra o governo atual. los rebeldes que era contra el gobierno, pues E pensavam nos que nós habían outros parado. éramos fotógrafos e que dávamos uma informação negativa. Y pensaron que éramos como jornalistas y queríamos dar información negativa del local. E nós testemunhamos de Cristo, Y testificamos de Cristo, testemunhamos da Associação Remar testificamos de la e institución que Remar tínhamos uma casa nessa cidade com 120 y crianças. que tenemos una casa con 120 E que essa niños comida era para les abençoar. y que ese alimento era para bendecirles. Então eles levaram-nos ao quartel militar Y nos llevaron al cuartel militar e o general ha dito a São Soldado, y el general ha dito ao soldado: ha dicho al soldado: acompanhem estes dois blancos acompaña a estos, e se for verdade, y si es verdad, deixem com a comida. deje que pase por la comida, Mas se não for verdade, pero si no es verdad, matem-nos. máteles. Então há entrado uma segunda alegria no nosso coração. Entonces ha entrado una segunda alegría en nuestro Por corazón. quê? ¿Por qué? Porque iam jipes de militar à frente e atrás e nós ao meio. Porque iban coches de militares por delante y por detrás E y nós nosotros al sabíamos medio. aonde íamos. Y, Nós nos- sabíamos y aonde íamos. nosotros sabíamos a dónde Então íbamos. eu e João cantávamos e alegrávamos a Y Deus. entonces Juan y yo cantábamos y Por alegrábamos al quê? Señor Porque nós tínhamos recebido o viejo porque habíamos recibido el viejo que não o agradecemos, que le agradecíamos, que no habíamos agradecido, mas que continuávamos. pero que seguíamos E que nosotros. tínhamos a ordem de morte sobre alguém que estava fazendo-lo bem. Y teníamos una orden de muerte de alguien que estaba queriendo hacer el bien, Que nós estávamos conscientes de fazê-lo bem. porque teníamos la conciencia de hacer el bien. Então os militares iam à frente e iam atrás. Entonces íbamos escoltados por E nós coches no de meio a militares por cantar delante y e a por louvar a detrás, Deus. y nosotros al medio cantando y alabando Muito al Señor. alegres dizendo a Deus, Tu és misericordioso. Y gozosos decimos: Dios, tú eres E vamos misericordioso. entrar na casa de crianças Vamos como em- presidente. Y vamos a entrar en esta casa de los niños como E presidente. nós somos servos. E nós somos servos. Y no somos siervos. Sí. E quando chegamos, Y cuando llegamos, imaginem, imagínense, 120 crianças, 120 niños elas saíam de las árvores de la casa, do jardim e saíam de todo y lado salían de todas las partes a vernos para poderem vir a nós. y venían hacia nosotros. E então isso era uma sexta-feira. Y eso era un viernes. E então os soldados nos deixaram. Entonces los soldados nos habían dejado. E viram a alegria que as crianças tinham em receber a comida e de nos verem. Y era una alegría muy grande de los niños de recibir la comida y de recibirnos a nosotros. E os soldados viram essa atitude. Y los soldados estaban viendo toda esa escena. E quando foram, Y cuando marcharon, disseram ao seu general: han dicho a su general: esses brancos que são loucos de la cabeça, estos blancos que son locos de la essa cabeza, comida é para uma casa que tem 120 crianças esta comida aqui nesta realmente es para una casa con 120 niños aquí en esta ciudad. cidade. Soubemos isso depois. Nos hemos enterado después. Domingo estávamos num culto glorificando a Deus. Domingo estaba en un culto alabando al Señor. E de um momento para o outro se vê abre na porta, bum, 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 bum. En un dado momento, pues golpea la puerta, bum, 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 bum. E lo sentimos que estávamos perdidos. Y sentimos que estábamos perdidos. Que eles
mudaram, cambiaram as suas ideias que ellos habían cambiado de idea e que vinham por nós outros. y que habían venido por nosotros Não vinham por nós outros. y no habían venido por nosotros. Vieram para dar donativo de caminhão de sacos de arroz. Habían venido para compartir con nosotros. E o general nos ha dito: Y el general nos había dicho, se vós brancos, fazem isto por nossos ninhos, si vosotros blancos hacéis eso por nuestros niños, o que é que nós outros podemos fazer por vós? ¿qué nosotros podemos hacer por vosotros? Disse muitas coisas. He dicho muchas cosas. A primeira, La primera, louvem a Deus conosco. alabe al Señor con Deus nosotros. vos vai perdoar. Dios os va a perdonar. Deus pode cambiar tua vida. Dios puede cambiar vuestras vidas. E orei por 7 soldados, a E orei a pedir misericórdia e amor por Por Deus. 100 soldados, uno a uno, Siete. por 7 soldados, uno a uno, a pedir misericordia y amor. Se era assim, não saía dali. 7. Oré por 7 E o soldados. general nos ha recebido Y el general nos ha recibido e nos ha dado laissez-passer, y nos ha dado un pase, permiso, un permiso, para podermos sair pela calha principal. para seguir por la calle principal. Te poderei dizer muitas coisas, Puede- não porque eu a hecho, ha pasado muchas cosas, no porque yo he hecho yo, mas Deus pero Dios lo faz lo hace através de cada de nós. a través de A nosotros. Deus toda a glória, A Dios te da la gloria. a Ele toda a honra. A Dios te da la honra. Que Deus beni remar, Que Dios bendiga remar. que Deus beni missionários em remar. Que Dios bendiga a los misioneros de remar. Acabamos de abrir remar em Bissau Acabamos de abrir remar en Bissau, Guiné-Bissau, e necessitamos de missionários. y necesitamos de misioneros. Se tu estás pronto, ¿Tú estás listo? dá o teu nome a teu pastor. Entonces busca a tu pastor. Necessitamos de vós. Necesitamos de vosotros. Necessitamos de vossas orações. Necesitamos vuestras oraciones. Necessitamos do vosso amor. Necesitamos vuestro amor. Necessitamos de tudo que tu não utilizas. Necesitamos de todo que utilizas. Alguém o receberá Alguien lo recibirá e será muito agradecido a y Deus será muy agradecida a por Dios tudo que tu dás. por todo que das. Eu creio que este ministério Creo que este ministerio é resposta de Deus para este mundo atual. es respuesta de Dios para el mundo Que actual. Deus abençoe o remar sós. Que Dios bendiga remar Que sós. Deus abençoe esses homens em silêncio e essas mulheres em silêncio que oram a cada dia. Que Dios bendiga a esos hombres y mujeres que oran y que en silencio a cada día os bendiga. Por manifestar a sua glória Y por manifestar la gloria de Dios em cada de nós. en cada uno de nosotros. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias.